Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 24 de outubro, nós damos continuidade à nossa reflexão sobre os Atos dos Apóstolos. Nesta jornada bíblica, vamos encontrando personagens que marcam muito a nossa vida, que nos convidam a uma verdadeira conversão, ao aprofundamento da nossa fé, do seguimento de Jesus Cristo. Hoje nós vamos começar a conhecer Estevão, um dos 7 que foram escolhidos para servir ao povo de Deus. Então, que nós possamos abrir nosso coração para acolher a palavra que hoje nos será dirigida. Façamos nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. O texto que nós vamos refletir hoje está no capítulo 6, dos versículos 8 a 15. Capítulo 6, versículo 8 a 15. Diz o seguinte: Repleto de graça e poder, Estevão realizava grandes prodígios e sinais entre o povo. Apareceram então alguns da sinagoga chamada dos Libertos, junto com os sirineus e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Mas não conseguiam fazer oposição à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: Nós o ouvimos blasfemar contra Moisés e contra Deus. E amotinaram o povo, os anciãos e os escribas. Chegaram, o prenderam com violência e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois nós o ouvimos dizer que Jesus o Nazareno destruirá este lugar e modificará os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram que o rosto dele se parecia com o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estevão é um dos 7 escolhidos para cuidar das comunidades cristãs formadas por judeus de língua grega, os helenistas, e de prosélitos, pagãos simpatizantes da religião dos judeus. Surge um debate entre Estevão e a sinagoga dos libertos, certamente judeus de língua grega de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia. Não sabemos diretamente do que se tratava. O fato é que entra em questão o dinheiro, que compra tudo e, como todo mundo tem o seu preço, consegue falsas testemunhas. Contudo, qual seria a acusação, ou melhor, a desculpa? Diante do Sinédrio, o Tribunal Superior dos Judeus, ela aparece. Estevão estaria falando contra o lugar santo, o templo e a lei. Mais ainda, Estevão estaria afirmando que Jesus anunciara a destruição do templo e a subversão dos costumes ou leis prescritos por Moisés. Do que se tratava, afinal? De 2 problemas centrais do livro dos Atos dos Apóstolos: a comunhão de mesa entre judeus e pagãos, proibida pela lei de pureza, e a frequência dos pagãos no templo, como se houvesse limite para a comunhão com Deus e entre as pessoas. A crítica de Estevão era ao judaísmo que se fechara num espírito de tribo. Meu Deus é só meu Deus, e as únicas pessoas amigas são as que pertencem à minha tribo, ou família, parentes, à minha cidade, ao meu estado, ao meu país, à minha raça, à minha cor. Poderia Deus ficar fechado num pequeno templo?
Poderia uma pessoa ser completa sem estar aberta ao contato com todas as outras? Então, este é o convite para nós neste sábado, refletirmos à luz deste testemunho de Estevão, que foi acusado por falsas testemunhas. Ainda hoje, em nosso tempo, muitos são acusados por falsos testemunhos, mas não perdem a fé. Estevão defende a comunhão da mesa e a comunhão na oração, a frequência no templo por todos. Não dá para dividir o rebanho, não dá para dividir esse povo novo que nasce da ressurreição. Então, o convite que faço a vocês hoje é, de fato, se você consegue viver essa unidade, você busca essa unidade, ou você também se fecha em seus pequenos grupos, se fecha no grupo de amigos, no grupo daqueles que são mais próximos, daqueles que pensam como você. Muitas e muitas vezes nos fechamos ao diferente, nos fechamos aos outros. Então peçamos ao Senhor que Ele nos ajude cada vez mais a nos abrirmos para o novo, nos abrirmos para o diferente. Estevão prega a comunhão na mesa e a comunhão no templo. Que nossas igrejas, nossas casas sejam lugar de comunhão, de troca, de partilha. Então, a questão para você hoje é essa: você tem vivido a comunhão com todos ou você vive num grupo de privilegiados, de escolhidos? Você está aberto às diferenças? Que o Senhor Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.